bom, né? Que bom. Essa noite eu tenho problema de sono, né? Tenho problema com sono. Mas eu dormi muito bem essa noite, né? Eu só tenho um problema, que eu durmo em alguns lugares e acordo em outros, né? Então, depois vocês conversam com a irmã Michele, porque hoje eu acordei no chão do quarto, não sei o que estava fazendo lá. Não sei se ela me jogou, se foi de livre espontânea vontade. Ainda não descobri, né? Ela fala que eu desço da cama às vezes e ela fala, na maioria das vezes eu acordo de joelho. Eu acho que o senhor pastor acorda para orar, mas só acorda. E aí depois pela manhã eu estou de joelho postado na cama ali. Quando não, ela, Bruno, volta para a cama, volta para a cama. Acho que a tua oração já acabou. A não ser que Deus esteja te ouvindo em gemidos inexprimíveis. Então, melhor voltar. Mas eu tive uma boa noite de sono. Tivemos uma noite agradável ontem com a Juventude Hope. A galerinha teve representando lá na Igreja Batista Nova Betânia. Tivemos um bom grupo lá. Tinha mais do que umas 30 pessoas lá, ou mais, não é? Quem estava lá ontem? Tinha umas 30, né? Membro da igreja, junto com a banda. O pastor Leandro pregou. Foi uma a banda arrebentou lá, foi muito bom. Então, tá pronto aqui, Alan? Pode ir? Então, meus queridos, nessa manhã a gente vai começar então nossa classe de membresia. E você tem aí, você ainda não tem a apostila em mão, você tem o resumo do nosso primeiro estudo, né? E assim, algumas coisas são bem básicas, porque esse estudo ele se destina a dois grupos de pessoas, né? Na introdução você vai ver aí, nós estamos alegres porque vocês escolheram aprender mais a respeito da nossa igreja. Esta classe, ela é uma introdução básica sobre a família de Deus. Ou seja, quando uma pessoa aceita Jesus, passa a fazer parte da família de Deus pelo batismo, torna-se membro da igreja. E também essa classe é destinada para membros que vêm de outras igrejas, de outras tradições religiosas e que querem entender como que é a igreja, como a igreja trabalha. Porque muitas vezes eu venho de um outro ambiente e aí, meu querido, eu quero às vezes, acredito que as coisas são sempre do mesmo jeito. E às vezes, mesmo a gente vindo de uma igreja batista, a gente vai encontrar um perfil e um jeito diferente quando a gente chega. Ainda mais aqui, né? Nós somos diferentes. Eu me lembro, eu nasci numa família cristã, fui criado numa igreja e ali fiquei por de 78 até 2003, 25 anos na mesma igreja, membro da mesma igreja. E aí tive que sair da minha igreja para ir para uma outra igreja. Irmãos, foi um desafio de adaptação. Eu até me adaptar na outra igreja, e aí algumas coisas a gente fala, não, mas a gente sempre, na minha igreja eu sempre faço assim. E aí na outra não era sempre que fazia assim, ou não era assim que se fazia. E aí eu passei 1 ano e 2 meses nessa igreja, que foi Nova Betânia, onde nós estivemos, e fui para o ministério. Quando eu fui para o ministério pastoral, eu descobri por que eu mudei de igreja. Porque eu tinha que aprender o que era viver uma nova realidade. Porque quando eu fui para o ministério, a mudança foi mais radical ainda. Eu já vinha de uma tradição de 25 anos. Me adaptei a uma igreja que eu fiquei 1 ano. Aí agora, quando eu vou para uma outra igreja, eu chego lá, tudo é diferente. E aí, eu me lembro que ficávamos eu e a Michele no banco falando assim, mas isso não se faz assim. Até que a gente aprendeu que não é isso não se faz assim, a gente não fazia desse jeito. E todos têm liberdade de fazer do jeito que entende que é melhor para a sua realidade, né? E algumas coisas me chocavam, né? E algumas coisas eu achava engraçado.
mas são diferentes. A gente tem que entender por que é feito diferente, a realidade como que é feito. Então, vai ter coisa que você vai chegar aqui, não, eu estou vindo de uma igreja que tem a mesma doutrina que a de vocês, mas a prática, a caminhada, o jeitão é diferente. Por exemplo, eu saí de uma igreja onde as irmãs usavam calça comprida, normal. E fui para uma igreja que não era permitido a irmã ir na igreja de calça comprida. E a Michelle estava grávida, na época de, 7 meses. E a Michelle falou assim, Bruno, a única roupa que me cabe é uma calça comprida que eu tenho. Como é que eu vou para a igreja? E aí foi uma luta de adaptação, as pessoas entenderem, mudar as coisas, realidade. Estou citando um exemplo aqui de uma coisa assim, bem assim, superficial que essas mudanças trazem. Então, assim, você precisa entender uma nova realidade, o jeito, por que vocês fazem desse jeito, por que nós fazemos. Então, esse tempo que nós vamos passar aqui é para entender como que nós entendemos, como membros da igreja, algumas práticas, algumas questões básicas e como nós colocamos isso em prática, ok? Então vamos lá, vamos começar pelo básico, né? A base para essa classe é Efésios 2,19. Vamos ler todos juntos? Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa é a base para a classe membresia, Efésios 2,19. Porque nesse versículo encontram-se algumas verdades centrais. E a primeira verdade central que eu quero que você entenda nessa manhã, que é, se você entender esse conceito aqui, as coisas já vão fluir assim diferente no dia a dia da igreja. Que a igreja é uma, aí você vai completar aí, família. A igreja é uma família. Querido, este conceito, ele é essencial para nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu demorei para aprender, crente, velho de igreja, caminhando na igreja, servindo na igreja. Pensa em um garoto que foi de tudo na igreja. Desde as classes iniciais, assim que começava a ter, os embaixadores do rei ter cargo, né? Eu tive todos eles, secretário, sociabilidade, embaixador-chefe, embaixador não sei o quê, embaixador... Todo esse negócio eu fui. Aí, depois, membro da igreja, batizado, dei aula na EBD, fui superintendente de EBD, sem imaginar, eu acho que eu fiz na igreja. Só não fui líder da MCA. Mas demorei para entender o conceito de família. E às vezes para nós é difícil. E eu me lembro que eu aprendi da pior forma possível. Eu me lembro que nós estávamos reunidos na nossa igreja para uma sessão regular da igreja. Culto administrativo, lembram? O que é isso? Né? E aí eu me lembro que naquela semana houve uma deixa eu ver o nome técnico para isso. Um burburinho, não, fofoca mesmo. Brotou uma fofoca de uma jovem da igreja. Uma jovem de mais ou menos 18 anos, na época. 18 e 20 anos que ela deveria ter no máximo. Uma jovem ativa na igreja, uma jovem que liderava na igreja, uma jovem que trabalhava com infantil, cantava, envolvida.
uma jovem dinâmica. E assim, naquela semana começou a rolar que aquela jovem, ela solteira, estava tendo um caso com um homem casado. Meus irmãos, começou a rolar o nome da menina para lá, para cá, e todo mundo falando assim, o que vai acontecer, né? Todo mundo esperando a sessão. E tinha um irmão, o irmão que acho que fez a descoberta, ou que encampou a ideia do negócio, o irmão estava assim, ácido com aquele assunto, né? E assim, a igreja não faz fofoca, mas aquele irmão chegava num canto e falava assim, ó, peço oração porque esse domingo a sessão não vai ficar boa. Mas por quê? Tá sabendo da fulana, não? Eu falei, não, rapaz, fulana, tá, jogou o nome da igreja na lama. E aí, ó, uau, falava da menina. E aí ia pedir oração a outro, ó, ore por domingo, por sessão, porque vai pegar fogo, hein? Então, meus irmãos, a sessão de domingo na igreja, tipo assim, Maracanã, Fla-Flu, lotado. Não tinha um irmão que há um ano não ia na igreja, ele, não, sessão não perco. Sentado lá num camarote, e todo mundo esperando para, assim, aquela marca na vida daquela jovem, e aquele irmão, e o irmão falava assim, e eu vou falar tudo que eu sei, porque o que eu estou te falando aqui não é nem metade do que me falaram. E quando ele terminava, chegava a descer assim não sei o que era aquilo, no canto da boca. E a gente, vou ser sincero, eu estava animado, velho. Comprei pipoca, vamos lá, vamos acabar com essa pecadora que está denegrindo a imagem da nossa igreja. E fomos para a igreja. Assim, eu conto isso, estou tornando assim divertido, mas na verdade, quando eu lembro, dá vontade de chorar. A sessão começou, o irmão pediu a palavra, porque tinha algo para falar, e aí o irmão começou a falar sobre a irmã, e começou a expor algumas coisas, e eu acho que a intenção dele é que as pessoas perguntassem para ele expor mais. E aí, quando a palavra voltou para o pastor, meu pastor estava na mesa, sentado, como todo pastor de sessão, e ele estava chorando, e ele falava assim, os irmãos tratariam assim. Ele olhou para o irmão e falou assim, o irmão era solteiro. O irmão trataria assim se fosse a tua irmã de sangue. Os irmãos tratariam assim se fosse a sua filha. Porque se nós formos tratar o assunto dessa jovem sem pensar que ela pode ser a minha irmã, que ela pode ser a minha filha, nós não estamos sendo família. Naquele dia, eu entendi o conceito do que é ser uma igreja família, sabendo que eu estava no meio de uma igreja que não era família. O pastor não estava dizendo que a gente tem que encobrir o pecado da nossa família, não. O fulano errou, é da minha família, ninguém pode... Não. Eu preciso tratar com cuidado, com zelo. Eu preciso corrigir com amor. Família a gente corrige também quando erra. Aquela irmã foi corrigida. Aquela irmã foi disciplinada. Mas a questão não era disciplinar ou não disciplinar, mas a forma que nós decidimos tratar o assunto. Ok? A forma como eu decidi lidar com o meu irmão. Aí eu te pergunto, nas vezes que você tem que lidar com um membro da igreja, você lembra que ele é teu irmão? É assim que você trata na tua casa? Porque, meus irmãos, no dia que a gente entender esse conceito aqui de família e aplicar,
a gente pode até encerrar a classe. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos ser uma família que ama. Uma família, quando a minha irmã se envolver num escândalo, eu vou chamar ela no privado, eu vou corrigi-la, mas eu vou abraçar ela, eu vou chorar com ela. Eu vou dizer, olha, você quer se levantar? Eu estou aqui para a gente levantar junto. Mas eu não vou ter o mínimo prazer, alegria, quando ver o meu irmão cair e fazer, domingo ele vai ver lá na sessão. Isso aí não vai. Isso aí não pode. Isso não é ser família. Então, nosso primeiro conceito aqui, para a gente abrir a nossa conversa, é que nós entendemos. E, aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Existem muitas metáforas na Bíblia sobre igreja. Paulo vai falar que a igreja é um corpo, né? Paulo vai usar outras metáforas sobre a igreja. Nós temos muitas metáforas para designar a igreja. A que nós escolhemos como se a nossa bandeira principal é que nós somos igreja, família. Nós somos família. Família ama, porque ama corrige, mas corrige em amor. Família ajuda, família auxilia, família abraça, família está junto. Isso é ser família. E nós precisamos entender isso na nossa relação com o nosso irmão. Família é um negócio muito legal. Não sei se já tivesse experiência, né? Normalmente acontece em encontros maiores. Normalmente acontece em 2 ocasiões. Ou casamento ou sepultamento, né? Que aí o seu pai chega com uma pessoa que você nunca viu. Fala, essa aqui é tia fulana. Ô, tia fulana! Você nunca viu. Não é verdade? Estou falando mentira? Ou só na minha família acontece isso? Né? Meu pai um dia chegou com um cara estranho, rapaz. Um cara, cabelo desse tamanho assim, nem Globetrotter mesmo. Esse aqui é meu primo, rapaz. É teu primo também. Eu falei, ô primo. Abracei ele e falei, cara estranho, mas é meu primo. E virou primo. E a gente abraça, e assim a gente é. Tem família de perto, tem família de longe. Mas quando diz que é família, é família. As barreiras acabam, né? Tem parente, né? Gente, quando essa fase da adolescência para a vida adulta, né? Normalmente a gente perde alguns laços de contatos, né? E aí tem primos que eu brincava na época, tinha até uns 12, 13 anos, aí cada um vai para um canto, aí quando você com 25, 30 anos, você encontra com um primo de novo. Rapaz, lembra das brincadeiras. É família, não deixou de ser família. Nada pode quebrar esse laço de família. Então nós precisamos entender e ser essa família. Amém? Estamos só começando, tá, gente? Segunda verdade central em nosso estudo. Deus espera que você seja um membro da família cristã. Aqui, fala assim, pastor, eu preenchi uma palavra, membro. Ok, é mais do que isso. É um conceito também. É a mesma ideia da família. Você preencheu uma palavra família. Mas o fato de dizer que a igreja é uma família é um conceito que nós estamos afirmando. E outra coisa, Deus espera que você seja um membro da família cristã. O que isso significa? Muita coisa. A primeira delas, na família de Deus não existe assistente. Não existe plateia. Entendeu? Na família de Deus, você não existe pessoas que vão para o estádio assistir. Na família de Deus, você é parte. Você é membro. Você tem participação. Você entra em campo. Você está escalado para o jogo. Amém? Então, não tem como ser da família de Deus e sentar de camarote e falar assim, vou ver o que vai acontecer. Não, querido.
Não existe, vou ver o que vai acontecer. Você é membro. Você é parte. E o que acontecer, acontece não com o outro, acontece com você. Às vezes a gente está vendo pessoas, situações, hoje em dia, então, já viu o número de pessoas que com o celular filmam desgraças após desgraças, mas a pessoa não se dá conta que ela poderia largar o celular e ser parte da solução? A gente vê filme, né? Só que os internautas aí, né? Pastor, você viu o filme da brigaiada que teve? E aí duas mulheres se batendo, uma puxando o cabelo da outra, e o cara filmando. Ô, meu irmão, larga o celular e vai lá separar, né? Age. Alguma coisa acontecendo, vai quebrar, vai cair, o cara está aqui filmando. E as coisas se quebrando à sua volta. Tem gente na igreja que não entendeu isso. Você não é o cara que filma a câmera. Você é o cara que tem que participar. Tem que se envolver. Vou ver o que vai acontecer. Né? Você não vai ver o que vai acontecer. Você tem que se envolver e participar. Porque se der bom, a família toda ganha, amém? E se der ruim? A família toda perde. A família toda perde. Então, meu querido, você é membro, você é participante, você está envolvido. Existe uma frase que eu ouço muito. Pastor, estive na casa do irmão fulano e ele reclamou que a igreja não foi visitar ele. A pergunta é, você é quem? Se você esteve lá, e se você é membro da família, e quando o irmão fala assim, irmão, estou aqui, ninguém vem me visitar. Eu falo, irmão, como ninguém? Eu sou igreja. Eu estou aqui. Ora, eu estou aqui, represento a igreja. Amém? Então, assim, pastor, fui ver tal coisa, fulano reclamou que ninguém da igreja fez isso. Eu até ajudei, mas ninguém da igreja fez. Ou você não ajudou, ou você não é da igreja. Você tem que tomar uma decisão. Então, olha só que conceito profundo. Você é membro da família. Né? Eu me lembro que todas as vezes que eu saía de casa, quando eu estava falando isso com o Breno esses dias, falei, minha mãe me dava costa para eu entrar para dentro de casa. Agora a gente tem que bater no moleque para ver se ele sai, né? Vai viver a vida. Vai passear, vai para a rua, vai para a praça, fica dentro de casa aí. E minha mãe me dava costa para eu ficar em casa, né? Menino, não vai sair da rua não. São horas, não sei o quê. Mas eu me lembro todas as vezes que eu ia sair, aquelas saídas oficiais, né? Para festa, para alguma coisa, né? E eu me lembro que na minha época, a rapaziada gostava de dar rolé sozinho, né? Não era, nós vamos para a igreja. Aí meus pais iam de carro para a igreja. Meu pai de carro. Eu ia a pé, de bicicleta, mas eu ia sozinho, né? E tal. E aí me lembro, pai, tal lugar. Aí meu pai falava assim, lembra que você é dos Silva. Silva? Meu nome é Almeida Conceição, sobrenome? Nem Silva tem. E ia embora, né? Aí minhas irmãs iam sair, meu pai falava assim, estava na porta, aí o que foi? Lembra que vocês são dos Silva, hein? Aí eu, tá. Aí um dia eu falei, parada essa de Silva aí que eu não... Aí ele falou assim, meu filho, quando você estiver na rua, lembra que você tem um nome a zelar. Né? Então, quando eu estou na rua, quando eu estou onde for, lembra que você tem um nome a zelar. Você é membro da família de Deus. Você é membro da família IBBI. Onde você vai, você é membro da família IBBI. Então, cuidado com o seu comportamento, com o seu jeito, sua forma, né?
Irmão, me perdoe. Pense numa família para defeito. A minha. Muito. Agora, posso falar? Fala mal da minha família perto de mim, não. Não fala. Eu já cheguei em lugares, a pessoa fala assim, estou aqui falando fulano que é da sua família, você me perdoa, mas ele é muito complicado. Eu falei assim, olha só, é da minha família? É. Eu falei assim, eu sei os defeitos. Você quer falar? Pode até falar, mas não fala perto de mim, não. Perto de mim ninguém fala da minha família, não. Então, já fique sabendo. Né? Aí reclamar da IBBI longe de mim. Aqui não. Entendeu? Não tem defeito? Tem defeito. A gente resolve nossos defeitos aqui. A gente ora, a gente fala, a gente conversa. Agora, outros vir falar, não fala por quê? Porque eu sou membro dessa família. Eu não gosto de falar da minha família. Já desse, a pessoa veio falar, porque a fulana é sua parente. Eu falei, então não fala. Já sabe que é meu parente, vem falar para mim por causa de... mas ele é perfeito. Eu disse, não, mas quem sabe o defeito dele sou eu. Né? É que nem irmão. Eu não tive irmão homem, né? Eu tive só irmã. Né? Mas eu me lembro que eu tinha essa relação com meus primos. Quem pode bater no meu primo sou eu. Né? Passa alguém na rua para bater no meu primo para ver se a gente não juntava e dava uma costa nele quando era moleque. Agora eu posso bater. Então na minha família ninguém toca. É perfeita? Não. Mas quem resolve lá somos nós lá dentro. Então você é membro dessa família, filho. Você é participante. Todas as vezes que falam dessa família, estão falando de você. De mim também, mas de você. Então, entenda isso e nós vamos ter aqui um avanço fantástico nas nossas relações. Terceira verdade central, uma pessoa sem uma família cristã é órfã. Então, orfandade é uma coisa que a gente luta contra, nós temos um pai, nós podemos ter uma família que não é perfeita, mas nós temos um pai perfeito, amém? Nós temos um pai perfeito e essa é a nossa caminhada. E aí o objetivo dessa classe, que começa hoje, é que eu me comprometa com Cristo, você pode preencher aí Cristo, e com a igreja. Nós precisamos entender o nosso compromisso com Cristo e o nosso compromisso com a igreja. E aí tem uma frase que diz o seguinte: relacionamentos são a chave para a permanência de novas pessoas na família da igreja. Amém? Você concorda com essa frase? Alguém discorda dessa frase? Alguém discorda? Ninguém. Vocês já ouviram assim? Acontece muito frase de Facebook, né? Se você está saindo da igreja por causa do fulano, é porque nunca esteve lá por causa de Cristo. Já viram essas frases? Sim. Já ouviram? Só no meu Facebook, que aparece esses negócios, né? E aí as pessoas falam assim, fulano saiu por causa do ciclano. Fulano saiu da igreja porque brigou com fulano. Aqui talvez ninguém nunca tenha feito isso, mas em alguns lugares que a gente passa, a gente ouve falar de alguém que saiu da igreja por causa de alguém. E a gente fala assim, fulano que sai da igreja por causa de fulano nunca teve Cristo. Irmão, não. A gente sai e entra da igreja por causa das pessoas. A gente é salvo por Cristo, amém? E às vezes tem pessoas que são salvas em Cristo e não vai perder a salvação, vai caminhar salvo em Cristo. Agora, igreja é relacionamento. Igreja é relacionamento. Alguém falou aqui de alguém que foi visitar uma igreja. Pastor, eu tenho um amigo que foi visitar uma igreja, gostou da igreja, mas não vai ficar na igreja porque já visitou uma igreja 2 ou 3 vezes, entrou e saiu, o culto é maravilhoso, mas ninguém cumprimentou ele. E não fica mesmo, não. Eu não ficaria. Aliás, eu não voltaria nem a segunda vez.
Entendeu? Então, o que acontece? Relacionamento é a chave para a permanência de novas pessoas na família da igreja. Não é quer dizer que a pessoa é salva ou não é salva, ganhou, salvação está em Cristo. Agora, eu vou congregar, eu vou viver a minha fé a partir do quê? Dos meus relacionamentos. A partir dos meus relacionamentos. Ninguém estaria aqui se não fosse minimamente bem recebido. E ninguém vai ficar aqui se for maltratado. Você fica num lugar onde você é maltratado? Natural. Você é humano. E se você fala, pastor, eu não fico num lugar que sou maltratado. Não tem Jesus, não tem fé. Não, você é gente. Nós somos humanos. Então, nós precisamos entender isso. Então, as pessoas que vão ficar ou não aqui vão depender do quê? Relacionamento. Convivência. Boa convivência e bom relacionamento é a chave para as pessoas chegarem, ficarem, se sentirem bem. E tem pessoas que vão embora porque não se sentiram bem cuidadas ou viveram uma experiência ruim. E nós precisamos entender isso, por quê? Porque o ser humano é um ser social. Precisa se relacionar. E mais, a minha fé, eu posso ver na IBBI? Posso. Mas eu posso viver em um sem número de igrejas à minha volta. E aí eu vou decidir onde eu vou viver a minha fé em Cristo, nos lugares mais agradáveis. Nos lugares onde eu acredito que sou bem recebido, nos lugares onde as pessoas me tratam bem, onde eu percebo que eu não sou mais um, eu sou simplesmente da família. Cara, eu cheguei ali, parece que sou da família. É ali que você vai ficar. E esse negócio de família é legal, né? Porque tem hora que quem não teve vontade de ir embora? Fulano hoje me tirou a paciência. Mas quando é da família, não tem jeito. Você volta, né? Você volta, né? É por isso que diz que briga de casal, ninguém mete colher. Porque hoje você se envolve naquilo, amanhã estão vivendo bem. É família. É mais forte. É mais forte. Família, às vezes, tem até desentendimento, mas os laços são mais fortes, a gente vive bem. Vamos lá. Gente, deixa eu falar uma coisa. Se você tiver dúvida, pergunta ou alguma colaboração, você levante a mão. Eu vou, em algum momento, parar e te dar a palavra. Se você não levantar a mão, corre o risco de eu falar que nem um papagaio aqui até. Então, por favor, interaja comigo. Então, um dos conceitos básicos para que a gente possa entender a nossa fé é a nossa salvação. Vamos ler Gálatas 3, 26 e 28? Pois todos não há judeu nem grego, não é escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 a 28. O que significa ser cristão? A maioria das pessoas vive por toda a existência sem ter resposta para as perguntas importantes. Os anos passam e ela não tem ideia do porquê vivem ou qual o propósito de Deus para elas. A pergunta mais importante: qual é o sentido da minha vida? Preciso entender isso. Preciso saber isso. Todos querem ser felizes e de várias maneiras. Número 1, alguns adquirindo posses. Tem gente que acha que por que mais tem, ele vai ser feliz, né? É aquela ideia, no dia que eu tiver o meu carro, eu estou realizado. Aí eu compro um carro e falo assim, não, quero um mais novo. Aí eu compro um 0. Não, eu quero um modelo melhor. No dia que eu tiver um modelo melhor, não, eu quero agora 2. Não, eu quero um carro e uma moto. E aí, meu querido, você entra nesse círculo vicioso e você, o que eu tiver, as suas posses
não vão trazer felicidade para você. Entenda isso. Segundo, outros buscando prazer. Pessoas que vivem em busca de prazer, é importante ser feliz, né? Eu tenho que estar feliz, eu tenho que viver, buscar prazeres, aí entra numa situação, outra, são vícios, são drogas, são bebidas, sexo, e aí quando vê a pessoa está num turbilhão de coisas que só lhe causam males. Mas foi nessa busca desse prazer que ele entrou achando que nesse prazer ia ter felicidade. Terceiro, outros acreditam que buscando o poder. Quanto mais poder eu tiver, mais feliz serei. E aí também entra numa loucura. E aí tem gente que fala assim, não sei se já teve, quando que fulano vai parar? Fulano parece que já tem tudo que ele precisava, mas ele está ainda em busca de mais alguma coisa. Gente que busca poder. Outros buscando prestígio. Né? E aqui não é chocolate com coco. Aqui é realmente aquela coisa do, né, ter uma imagem, né? E vender. Hoje, então, na nossa geração, que a imagem é tudo, as pessoas querem vender e receber de volta uma imagem achando que se for famoso, se tiver prestígio, vai ser feliz. Não vai. Mas a verdadeira felicidade vem por entender o meu propósito de vida. Coloque aí, propósito de vida. Qual o meu propósito? Por que eu estou aqui? Quando eu entender isso, então a minha vida passa a fazer sentido e eu posso então ser feliz. Por que estou aqui? E aí 1.1, Deus me fez para amar. Nós fomos feitos para amar. E aí o amor é uma rede de relações que não para. Porque começa pelo amor próprio, amar a si mesmo. Tem gente que se lança em fazer tudo pelos outros e esquece de si. Isso não é amor. Tá ok? Mas nós fomos feitos para amar o próximo, para amar a si mesmo. Fomos feitos para amar a Deus. Então, o amor é a razão de estarmos aqui. Deus nos fez com esse propósito, né? Jeremias 31:3 vai dizer, pois com amor eterno eu te amei. Então, foi para isso que nós fomos criados. Efésios 1:4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para ser filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós fomos feitos para amar. Você foi feito para amar pessoas, para amar sua família, para amar seus irmãos, para amar o seu Deus, amar a sua igreja, e assim nós encontramos realização. E quanto mais nós conseguimos nos dedicar nesse amor, mais realizados somos. Existe, acho que é o Rick Warren que diz que a palavra amor soletra tempo, né? Então é assim que a gente ama, é investindo tempo. O que você ama? Só você perguntar as coisas com as quais você gasta mais tempo. Ali tá as coisas que você ama, né? Eu amo minha esposa, mas não para em casa. A esposa, não é verdade, você não para em casa. Capaz de não amar, não. Dedique tempo àquilo que você ama, né? É fácil saber o que a pessoa ama. O que ela dedica tempo, né? Você vê um pai que dedica tempo para estar com o filho, está sempre com o filho. Tempo livre dele está com o filho, ele ama aquele filho, né? Agora você vê um cara que está sempre, sei lá, pegar leve, a galera não foi no final, mas cara,
Tá sempre ligado lá no PlayStation dele, ama o PlayStation. Tá mais tempo jogando PlayStation que eu. Então ele ama PlayStation. Ama o carro, né? Dá mais tempo para o carro do que para a família. Onde você gasta seu tempo? Né? E é interessante, sim, que a pessoa nunca tem tempo para nada, até que o amor entra na vida dele. Né? É muito legal, eu vejo isso na igreja, né? Você fala assim com o irmão, fala com o jovenzinho. Irmão, pois preciso de você aí na quarta-feira. Ih, pastor, tem tempo não. Ô, irmão, precisava de você para dar um apoio no fim de semana. Ih, pastor, tem tempo não. Ah, o irmão começa a namorar a irmã, que vem toda quarta-feira, toda semana. Eu falei, ei, pastor, pode contar comigo aí. Pode contar comigo quarta-feira, sexta-feira. Se tiver culto matutino e ela vier, eu estou aí. Ele não fala isso, né? Mas a gente sabe disso. Porque quando a gente ama, a gente arruma tempo. E aí está aí direto, a gente está para o que der e vier. Então, assim, você foi feito para amar. Deus o fez com esse propósito. E aí, quando a gente consegue se realizar no amor, não tem coisa. Pessoa que ama a família, está em família, tem coisa melhor? Não tem. Realização. Quando você ama e descobre que o amor é o sentido da sua vida, você troca posses, poder, prazer, prestígio, tudo por aquilo que você ama. Eu amo estar em família. Então, eu me lembro que um dia desse, eu estou dando aula no seminário e aí me colocaram para dar aula em alguns núcleos. E são aulas, são à distância, né? Então, é módulo. Você vai um mês dar aula, outro mês dar aula, tem mês que eu dou aula, tem mês que eu não dou aula. E aí eu me lembro que no início do ano o diretor me ligou e falou, rapaz, ó, segunda-feira, dia 14, começa a tua aula lá em... Não falou o lugar. Eu falei, então, vou não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque é aniversário da minha esposa. Cara, mas lá é o lugar que paga melhor. Eu falei, não é problema. Pode chover ouro. Não vou. Não, mas eu preciso. Eu falei, não vou, cara. Eu aumento. Eu falei, não vou. Não vou. Não tem que passar a trocar dia, porque esse dia eu quero estar com ela, é a pessoa que eu amo. Aí ele desligou e falou, então vou arrumar outro para dar aula no teu lugar. Eu falei, arruma. Ó, também vou te escalar mais para lá, não. Eu falei, não me escala. Eu não estou nem aí. Aí no outro dia ele ligou e falou assim, ó, dei um jeito aqui, você começa no dia 21. Eu falei, então tá bom. Então tá bom. Ó, tá vendo? Né? Mas é assim, quando você descobre o alvo do seu amor e você ama aquilo, você troca qualquer coisa. Não tem? Espera lá. Entendeu? É assim que a gente deve caminhar. Vamos lá. 1.2. Nós fomos criados para desfrutar um relacionamento pessoal com Deus e para dirigir todo o resto da criação de Deus. Isto faz com que sejamos especiais. Então, quando Deus fala de amor, ele fala desse amor para com Deus, deste relacionamento que nós fomos chamados para desfrutar. Você foi chamado para desfrutar de um relacionamento com Deus, um relacionamento precioso com Deus. Só que além de desfrutar desse relacionamento, você vai participar com Ele nessa parceria homem e Deus em conduzir a história. Sabe? O mundo que nós vivemos foi criado por Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que lá atrás, quando teve os primeiros brados mais assim audíveis sobre ecologia, foi no movimento que a gente chama de Eco 92. Até então ali falava-se alguma coisa sobre preservação da natureza, mas na Eco 92 foi assim um boom, estourou de movimentos
ecológicos para defender a natureza, para defender o planeta. Hoje se defende até demais nessas coisas, mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe não, porque não é o nosso alvo. Mas eu costumo dizer o seguinte, os primeiros a gritarem pela preservação do planeta tinha que ser a igreja. Porque foi o nosso Deus que criou. E os primeiros a cuidarem da natureza devemos ser nós. Ter esse cuidado. Sabe, eu me lembro que na Copa do Mundo, 2014, a mídia ficou impressionada porque após os jogos do Japão, os torcedores japoneses catavam o lixo e limpavam o espaço que eles tinham usado dentro do estádio. Cara, eu fiquei com uma inveja daquilo, que eu falei assim, a igreja que tinha que ser esse exemplo. Olha, os cristãos, quando eles vêm no estádio, que eles saem, eles limpam, porque eles cuidam do meio ambiente. E nós não somos esse exemplo. Mas nós fomos chamados por Deus para cuidar, para dirigir, para conduzir. Às vezes a gente reclama do mundo que a gente vive, mas a gente tem que perguntar o quanto de culpa das coisas estarem do jeito que está, não é nossa. Porque a igreja tinha que estar na vanguarda pela defesa de alguns direitos, de alguns movimentos que existem. Nós deveríamos ser os defensores, e não só da natureza, não é só da criação, não. De muitas coisas que acontecem por aí, a igreja devia estar à frente dizendo o seguinte, olha, são valores do reino. E nós, como membros do reino, como cidadãos do reino, nós queremos defender isso daqui. Porque a gente se relaciona com Deus que ama tal coisa. Então, nós vamos comprar esse barulho. Então, nós somos chamados para conduzir a nossa história. A igreja, ela não é termômetro, ela é termostato. Amém? Eu aprendi essa é bonito, né? Falando. Não entendo nada dessa história. Mas eu sei que o termômetro, ele indica a temperatura do ambiente, né? Se aqui tiver... Quantos graus está aqui dentro? Me ajuda aí quem é mais especialista nisso. Alan, que é doutor, por favor. 20 e poucos graus. Se eu colocar um termômetro aqui, ele vai bater 20 e poucos graus. Porque o ambiente... E se eu levar ele lá para fora, vai bater 40. Não está isso tudo hoje não, né? Exagerei, né? 35. E se você levar ele para um lugar mais frio, vai bater menos 2. Mas se você levar para um dia mais quente, vai bater 45. O termômetro é assim. Ele vai indicando e se adaptando ao local onde ele está. O termostato, não. Ali, no ar-condicionado, se eu estiver enganado aí, os especialistas me corrigem, tem um termostato, que ele indica a temperatura. Alguém colocou lá. Tá em qual, Maurício? 17? 24. A temperatura que ele tem que bater é 24 graus. E aí, quando chega o ambiente a 24 graus, ele para, desliga. Se a temperatura aumentar, ele liga de novo. Já viu que o ar-condicionado liga e desliga? É para isso. E se aqui tiver... Às vezes a gente entra aqui, dia de calor, abre-se aqui um bafo, 40 graus. Ligou ali, ele vai jogar no 24. O termostato vai fazer isso. Então, o termostato, ele indica e ele direciona qual a temperatura do lugar. Então, a igreja deve dizer o seguinte, nós queremos 24 graus, vai ser 24 graus. Só que tem crente não. Tem crente que se ele chegar aqui, tiver 20 graus, estamos aqui em 20 graus. Mas se ele chegar lá no mundão, meu irmão, tiver 45 e uma farra, ele está 45 na farra. E ele vai embora. Aí você fala assim, esse é o cara que estava lá dentro a 20 graus, agora está 45. O cara é termômetro. Onde ele encosta, ele vira aquilo. Sabe? Não é assim. Nós estamos conduzindo a história. Nós estamos dirigindo a história. A igreja de Cristo é condutora da história. Nós determinamos. Né? Nós determinamos, nós decidimos. Eu me lembro que lá
Igreja Batista Iberiana, pastor, a gente mora no pior bairro desse lugar, é só lama. Eu falei, nós vamos mudar essa história. Nós vamos construir um templo bonito, lindo, que o vizinho vai ficar com vergonha de ter uma casa feia do nosso lado e vai ter que mudar a casa dele. Isso está acontecendo no bairro. Os comércios do bairro mudaram a partir da construção do templo da igreja. E cada dia que eles vão melhorando lá, em volta vai melhorando também. Então, quem determina se o Bosque do IP é um lugar de... Você pode chamar do que for. Mas se a gente decidir que aqui vai ser um lugar de bênção, nós vamos ser termostato nesse lugar, amém? Até esse lugar ser abençoado. Hoje a gente tem um desafio, né? Que nós precisamos tornar ponto de referência do bairro. Porque o nosso ponto de referência, ninguém merece. Não preciso nem continuar, né? Bosque do IP aonde? Aí se... Tem ali depois do Barro Branco. Não, mas aonde? Então, da Narcisa Amália. Não, antes da Narcisa Amália. Aonde? Depois do Barro Branco. Antes. Depois da casa tal, Aí nós temos que lutar. E amanhã, eu creio em nome de Jesus, que a referência vai ser assim. Você viu um templo ali na quadra 1? Lindo. De um povo lindo que celebra o Senhor? É ali que eu gosto de IP. Pronto, achou. É isso que Deus me chama a fazer. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, então Deus o abençoou e disse, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Cuidado, tá, Wallace? Menos. Pega devagar. Multiplicar aí. Tá? Já fez sua parte. Deu sua colaboração, garoto. É isso aí. Vamos lá. Me perdi. Achei. Mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Então nós estamos aqui para desfrutar daquilo que Deus nos deu. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida plena, vida em plenitude. Deus nos chamou para isso. Quando nós conhecemos a Deus e vivemos em harmonia com seus propósitos para a nossa vida, isto produz tremendos benefícios. Então aí, você acha um versículo aí e lê em voz alta para mim a cada benefício que eu falar aí. Primeiro, consciência. Romanos 8:1. Participa comigo aí. Quando vivemos em Deus, nós temos uma consciência limpa. Romanos 8:1, quem achou? Fique em pé e lê, quem achou? Ou pode ser sentado. Só para a voz ir mais longe, né? Então, um dos benefícios aí é que em Cristo nós temos nossa consciência limpa. Segundo, ajuda nas fraquezas. Romanos 8:26. Sai fora da ordem, né? Mas vamos embora. Então, em Deus, quando você precisar de ajuda, o Espírito Santo está ali para te auxiliar. Confiança. Romanos 8:31. Muito bem. Nós também podemos desfrutar de vida e paz. Romanos 8:6. Vida e paz. Nós em Cristo, nós temos um propósito. Romanos 8:28. Pode ler, gente. Vocês estão tímidos? Muito bem. Nós temos segurança. 8:39.
Na outra folhinha nós vamos sair de Romanos, vamos para Filipenses 4, 13, poder e força. Quem pode recitar Filipenses 4, 13 de cor aí? Ninguém sabe. Sabe sim. Muito bem. Filipenses 4, 19. Em Deus nós temos plenitude. Então Deus está suprindo tudo. Nós temos liberdade. João 8, 32 e 36. Evangelho de João 8, 32 e 36. Percebe que em Cristo nós temos uma vida perfeita, consciência limpa, vida e paz, ajuda nas fraquezas, propósito, confiança, segurança, poder e força, plenitude, liberdade, tudo em Deus para nós, ou em nós, em Deus, somos perfeitos, é o estilo de vida perfeito. Mas por que a gente não consegue ter esse estilo de vida perfeito? Por que você não consegue alcançar tudo o que Deus planejou para você? Por que eu não consigo extrair o máximo daquilo que a vida de Deus tem para mim? Por quê? Pergunta é, qual é o problema? O que me impede de viver a plenitude de Deus? Vocês querem falar? Vamos lá, gente, por favor. Ninguém. Vamos lá, então. Caminhar aqui. Qual é o problema? O homem tem um desejo natural de ser autossuficiente e de ignorar os princípios de Deus para a sua vida. Preenche aí. Autossuficiente. E todas as vezes que eu tenho ou que eu exerço esse desejo natural de ser autossuficiente, todas as vezes que eu falo, tipo assim, aquela história assim, Deus fala assim, meu filho, desce pela escada ali. Eu falo assim, não, Deus, eu consigo pular daqui de cima. Sou um atleta, daqui tá de boa para mim. Aí Deus fala, não, mas vai, não, Deus, você não está entendendo, Deus. Você é mais rápido. Eu sei o que é melhor para mim, Deus. Aí eu vou e pulo. Aí meu joelho vai para o espaço. Só que a gente não entende todas as vezes que eu quero dizer para Deus. Deus sempre diz, filho, vai por aqui. Quando eu quero dizer para Deus, Deus, eu sei como viver a minha vida. Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que é melhor para mim. Olha, todas as vezes que eu faço isso, eu estou, na verdade, né? A Bíblia chama essa atitude de pecado. Eu não peco só quando eu vou ali fora e dou um tiro em alguém e mato. Eu não peco só quando eu vou ali e vou roubar de alguém. Eu não peco só quando eu cometo atos ilícitos diante da lei. Mas todas as vezes que Deus tem uma direção para a minha vida e eu acho que eu tenho um plano e que o meu plano é muito, mas muito melhor do que o de Deus. Ah, tadinho de Deus. Você não sabe, Deus. O meu jeito é melhor de fazer. Aí, nesse momento, eu também estou pecando. E por que a gente não vive tudo que Deus tem para nós? Porque às vezes a gente quer acreditar, a gente ainda cai nesse engano daqui, a gente sabe que acha o que é melhor. Esses dias estava indo um Breno para ia num local que ele tinha ido com a mãe dele alguns dias atrás, e eu não sabia exatamente onde era, mas eu tinha a localização, a referência na minha mente, né?
E aí, quando entramos na rodovia, daquela rodovia estaríamos indo para o local, aí eu peguei o caminho e falei assim, pai, não é por aqui não. Falei, filho, você não sabe o caminho. Minha mãe não passou por aqui. E minha mãe passou por ali, eu falei, meu filho, tá, escuta o papai tem experiênciazinha, você não tem. Não, pai, eu lembro bem do caminho. Aí quando chegou um certo ponto onde eu estava, eu falei assim, vem cá. E tinha isso assim no caminho? Ele falou assim, não. Eu falei, então, ali, ó. Aí eu mostrei para ele. Aí chegamos no local. Aí eu falei, foi mais rápido, não foi? Ele falou assim, foi. Tá vendo? É assim que Deus faz com a gente, meu filho. Só que no meu caso eu ainda estava dirigindo o carro, né? No nosso caso a gente tem o volante da nossa vida e a gente às vezes, não, Deus, eu conheço o caminho, eu sei como é que é. Eu faço do meu jeito. E Deus fala, meu filho, não vai por aí. Eu sei, eu conheço. Eu já passei aqui mais vezes. Aí depois eu falei assim, meu filho, aí ficar próximo uma igreja, né? O local que a gente ia, eu falei assim, ó, essa igreja aqui que é uma das referências para a gente chegar nesse local, eu dei aula aqui 3 anos. Quer me ensinar o caminho? Você veio uma vez com tua mãe. Aí ele entendeu. Acho que entendeu. Não é até aprendido não, mas entendeu. Eu não aprendi até hoje, porque de vez em quando eu estou falando para Deus, não, Deus, do meu jeito é melhor, então. Você também, de vez em quando, fala para Deus, Deus, do meu jeito é melhor. Agora, nós só vamos ter a plenitude daquilo que Deus quer, ou daquilo que Deus tem para nós, à medida que a gente largar a vida de pecado. Aí você fala, pastor, eu estou na igreja. Como é se largar a vida de pecado? Eu não tenho mais vícios, vim aqui no fim de semana, larguei meu vício, eu não faço mais as coisas. Mas quantas vezes, né? Eu costumo dizer isso aqui na igreja. O diabo não precisa que você faça a vontade do diabo. Se o diabo te convencer de você fazer a sua, ele já dá satisfeito. Que você deixou de fazer a de Deus. Nosso desafio é fazer a vontade de Deus. Que por mais que a minha seja um plano perfeito, ainda assim não é a de Deus é melhor. Amém? Pelo menos um amém, gente. Amém? Hoje vocês estão com sono, tão fraco, eu não sei o que aconteceu não. Então, meu querido, isso nós entendemos, isso nós entendemos como igreja. Agora, entenda o seguinte, quando a gente fala de pecado, né, a igreja não é um tribunal para a gente ficar aqui espiando, ver quem pecou, e está vendo? Tinha que estar na escola bíblica Raízes, fulano está no campo. Pastor, fulano hoje foi para a praia. Fulano hoje, nós não somos tribunal. Aqui, quando o assunto é pecado, a gente tem que entender o seguinte, eu estou aqui para vencer os meus e ajudar quem quer vencer o dele. E outra coisa, queridão, se o cara não está convencido de fazer a vontade de Deus na vida dele, porque acha que a dele é melhor do que a de Deus, você acha que ele vai fazer o que o pastor manda? Eu não sei fazer nem para mim eu sei direito. Então, a gente está aqui como auxiliadores uns dos outros, ajudadores, para dizer, olha, vamos buscar a vontade de Deus. Vamos buscar a vontade de Deus. E não para julgar quem fez ou quem não fez, ou o que fez ou o que deixou de fazer. Até porque a gente entende que a pessoa, existe uma expressão feia que a gente usava antigamente, pessoa excluída da igreja, né? Pessoa que se desliga da igreja, entenda isso. Ninguém se desliga da igreja por causa de pecado. Pastor, nós precisamos desligar fulano porque fulano pecou.
Não. Até porque se existe um lugar onde o pecador deve estar, é aqui dentro. Porque senão ele vai se regenerar onde? Se a gente não tiver espaço para regenerar pecador aqui dentro, você acha que o cara pecador vai se regenerar lá fora? Não, vamos jogar para o mundo, que o mundo resolve. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito nisso. Se aqui dentro está ruim, o cara está pecando. Cara, tem palavra toda semana, tem quebrantamento toda semana, o Espírito Santo fala toda semana. Eu pego minha semana, ainda peco, imagine eu lá fora, fora da igreja. Se eu botar ele para fora. Então, a gente não exclui ou não desliga o pecado. A gente desliga por falta de arrependimento. Irmãozão, como é que está a vida? Bom, está na hora de mudar. Não, eu não quero mudar, minha vida é assim mesmo, do jeito que o crente Gabriel, né? Eu nasci assim, você sempre assim. O cara que não quer mudar, eu não posso fazer nada por ele. A pessoa que não quer mudar, não é aqui o lugar dela. Agora, o cara pecou, está arrependido, é aqui o lugar dele. Sim. É o lugar dessa pessoa, sim. Nós vamos andar com essa pessoa quanto for necessário. Alguém quer falar? Não tem dúvida, pergunta. Isaías 53:6, vamos ler todos juntos? Todos nós Então, todos nós éramos ovelhas desgarradas. Todos nós somos pecadores. Só que cada um tem o seu pecado, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua trajetória, né? Mas o Senhor, né, pegou aquilo que era pecado em nós e falou assim, joga aqui. Levou na cruz e agora nós somos perdoados. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então, nós somos pecadores perdoados. 2.2. O pecado quebra nossa relação íntima com Deus. Por causa disso, temos medo de Deus e procuramos ver nossa vida do nosso jeito, fora da vontade de Deus. Tendência da pessoa, quando peca, o que é? Se esconder de Deus. Começa a se esconder de Deus. Por quê? Porque quando foi quebrada aquela relação, ela já não tem mais. É o Adão. Está lá no Éden. E Deus fala assim, Adão, onde é que você está? E o Adão brincando de pique-esconde com Deus no Éden. Às vezes nós nos encontramos assim. Nós estamos nos escondendo de Deus. Mas por quê? Porque a gente às vezes tem vergonha do que a gente está vivendo, nosso pecado, nossa situação. E isso faz com que a gente se afaste. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouço. Então o pecado nos afasta de Deus, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3. Mesmo quando reconhecemos a nossa necessidade de Deus, sempre temos uma desculpa. Então a pessoa às vezes fala assim, não, eu preciso de Deus, mas antes de viver a vontade de Deus, tem uma série de coisas aí que me impedem. Uns vão dizer, não, eu sou novo demais. Outros vão dizer, não, eu sou velho demais. Agora, poxa, o que vai adiantar? Fiz tanta besteira na vida, vou me arrepender agora? É agora, né? Alguns vão dizer assim, não, já tem religião. Aqui, nosso negócio não é religião. Nosso negócio é Deus, é o Evangelho, é relacionamento. É uma pessoa. É o Pai nos adotando como filhos de uma grande família. E aí vem, sou uma pessoa, sou uma boa pessoa, sou um bom pai, sou trabalhador, sou honesto. Não adianta você ser tudo isso e não estar fazendo a vontade de Deus. E aí tem uns que pensam, como eu falei, né? Vai abandonar e lá fora vai resolver a sua vida, né? Não, eu com força de vontade vou abandonar os meus pecados. Tem gente que fala, pastor, eu vou primeiro ajustar a minha vida e depois vou vir para a igreja. Já ouviu gente falar isso? Sabe quando vai vir para a igreja? Nunca. Porque aqui está ruim a gente ajustar a nossa vida.
está lutando para a gente andar direitinho, né? Corretinho, bonitinho. E às vezes a gente escorrega e fala assim, Pai, perdoa. Pai. E aí Deus tem que cuidar de nós. Lá fora ninguém vai ajustar. Então, é assim que as pessoas têm feito. E aí a pergunta é qual é a solução? Se o problema é o pecado, a solução, a vacina para o pecado é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A IBBI não dá jeito, o pastor não dá jeito, mas Cristo dá. Amém? A Igreja Batista não dá jeito, a religião, a denominação, nada disso dá jeito, mas Jesus dá jeito. Deus mesmo veio à terra na forma de homem para nos trazer de volta a Ele. Se tivesse outro jeito, Jesus não teria vindo. Na última sexta-feira nós estávamos ouvindo aqui sobre religiosidade. Quem veio de 30 semanas aí foi tremendamente abençoado pela palestra. E a religião é a tentativa humana de nos ligar a Deus. Só que nada além de Cristo tem poder para nos ligar novamente a Deus. Essa é a diferença da religião para o Evangelho. É que a religião é o homem buscando Deus. O Evangelho é Deus descendo para resgatar o homem. Eu acho muito interessante, isso é muito bem ilustrado lá na Torre de Babel, lá quando os homens dizem que vão alcançar os céus. E aí eles começam a construir uma torre para alcançar Deus. Eles começam a criar os seus meios. A religião é isso. É criar, se você fizer isso, você vai encontrar Deus. Se você fizer aquilo, é criar os seus meios. E o texto diz lá, não vou me lembrar agora o verso, que enquanto eles estavam construindo uma torre, diz que Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo. O Evangelho é isso, é Deus descendo. É Deus vindo ao ser humano. É Deus vindo ao mundo. E não há outro meio de alcançarmos Ele, senão através do que Ele fez por nós. Amém? Quer ver? Pergunta básica, na minha época era... Eu não peguei essa época não, mentira. Mas eu ouvi falar de uma época que a classe se chamava classe de catecúmenos. Alguém pegou essa época? A irmã Marlene. Dudu? Caraca, Dudu! Jesus, hein? Na minha época já era novos convertidos. Classe de catecúmenos. Novos crentes. Pessoa quando chegava na igreja, a classe para batizado chamava classe de catecúmenos. E aí, uma das perguntinhas básicas é, você tem certeza da salvação? Se você morrer hoje, você tem certeza da salvação? Você tem certeza que você vai para o céu? Não precisa responder não, cada um pensa aí. Melhor não responder. Né? Aqui, quando ele fala que o Evangelho nos apresenta Jesus vindo ao homem, e que a religião é o homem a Deus. Não é o que eu faço que me leva a Deus. É o que Deus fez por mim. Quando eu entendo isso, aí eu posso ter certeza da salvação. Porque a obra de Deus ela é perfeita. Se dependesse de mim, você fala assim, tem certeza da salvação? Sim. Então, vamos ver se aos 46, na prorrogação, eu consigo entrar. Dependesse de mim. Eu sou falho humano. Mas, graças ao bom Deus, a minha salvação não depende de mim. Porque quem pagou o preço foi Cristo. O sacrifício foi feito por Ele. A religião quer que você se sacrifique de novo. A religião quer que você faça de novo. E aí eu não preciso disso, porque Jesus já fez por mim. Isso se chama Evangelho. E aí hoje você fala assim, pastor, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da minha salvação. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Por quê? Porque quem pagou o preço, porque o Deus que me promete isso, Ele é fiel. Ele não falha, a obra dele é perfeita. Pronto. Ah, mas
Uma vez alguém falou assim uma vez para mim, som, perdão, não consigo não fazer piada. Corta isso na edição. Obrigado. O pessoal falou para ajeitar o microfone para sair melhor na gravação. Ele vai editar, tá? Mas alguém um dia falou isso para mim, falou assim, rapaz, vocês crentes são um pouco assim, orgulhosos. Você disse que tem certeza da salvação. Quem pode ter certeza? Eu falei, filho, eu tenho certeza. Não é pelo que eu faço. Tenho certeza porque quem pagou o preço, quem fez a obra, quem fez a promessa, é Deus. Então, se hoje Deus, eu tenho certeza. E, aliás, eu estou aqui para dizer para você que hoje, se você já aceitou o que Cristo fez por você, você pode ter certeza da sua salvação. E se alguém falar assim, você tem certeza? Tem. Você vai para o céu? Vou. E o que você fez para ir para o céu? Nada. Mas Jesus fez. Jesus fez. Ele pagou o preço por mim. Então, ele é a resposta. O caminho é uma pessoa. E essa pessoa... Sim. Você tomou uma decisão, mas a ação é toda dele. Nós participamos passivamente de tudo isso. Mas a ação é toda dele. E aí, meu filho, porque ele morreu por todos, mas nem todos vão ser salvos. Sim, com certeza. Se você não abrir o coração para ele entrar, se você não permitir ele fazer a obra, então, agora, qual por exemplo, eu te dou um presente. Aí você vai pegar aquele presente, vai mostrar para alguém, e fala assim, olha que presente lindo. Foi meu pastor que me deu. Não sei o quê. Ai, que presente lindo, lindo, lindo. O mérito do presente teu é só você receber. Quem comprou, quem decidiu te dar, não foi você. Você só teve o mérito de receber. Tem gente que você vai dar um presente e vai dizer, eu não quero. Você tem o direito de não receber. A graça é um presente de Deus. Então, meu mérito é só obrigado, Senhor. Gratidão. É isso aí. Até isso. Até aquilo que nós fazemos é gerado pelo Espírito Santo em nós. Então, se não for a graça de Deus, não é minha. É Deus que... Eu acho que você não está sozinho nesse barco, não, mas é por aí. Isso aí. Uhum. Uma coisa que ilustra muito bem isso na história da humanidade, e na história da Bíblia, é o que a gente chama de tempo da lei e tempo da graça. No Antigo Testamento era o tempo da lei. Eles faziam porque tinha que fazer. E aí, o Evangelho, em Gálatas, Paulo vai dizer que a lei é como aio. O aio era um escravo que ensinava às crianças o caminho. Então, a lei só serve para mostrar a direção. Então, eu tenho que obedecer por causa daquilo que tenho que obedecer. Ela mostra, mas ela é incapaz de dar salvação. O que me dá a salvação é a minha filiação em Cristo. E aí é graça. E aí é esse entendimento. Mas antes de eu ter essa salvação em Cristo, eu preciso da lei para me
levar a esse estágio de maturidade que eu não tenho ainda. É isso aí. Isso aí. Então, aqui diz assim, Jesus já cuidou de todos os nossos problemas de pecado. Então, nosso pecado, como é que eu resolvo o meu pecado? Em Cristo. Como é que eu resolvo o meu desejo de fazer a vontade de Deus? Eu não quero, mas a vontade de Deus é essa. E quando eu faço a minha e não faço a de Deus, eu estou pecando. Como é que eu resolvo o meu desejo de fazer a vontade de Deus? Em Cristo. É Cristo que nos dá força, é Ele que nos capacita, é o que Ele fez por nós que nos leva. Por que hoje eu estou aqui? Porque um dia alguém morreu por mim. Se não fosse por isso, eu não estaria. Não acharia graça vir aqui. E aí depois a gente não quer largar porque isso se torna... a gente entende que apesar de não ser pelo que eu faço, apesar de não ser por isso, mas tudo que eu faço é sempre pouco, diante de tudo que eu já recebi. Ok? E aí, ele vai dizer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não preciso fazer nada, não preciso pagar, não tem custo, eu só preciso receber. Deus já fez a parte dele para restaurar nosso relacionamento com ele. Ele tomou a iniciativa. Agora espera que cada um de nós, individualmente, aceite o que ele fez por nós. Então, cada um individualmente vai ter que aceitar. E aí é uma decisão individual, mas a ação é toda dele. Ele é a resposta, ele é a solução. E aí a última pergunta de hoje, o que Deus quer que eu faça? Olha, a gente está falando só de salvação hoje, hein? O tema é só isso. Primeiro, admitir que Deus não tem tido o primeiro lugar em sua vida e pedir-lhe para que perdoe os seus pecados. Então, se eu olho e começo a perceber que, como eu falei, eu não faço nada ilícito, mas eu não estou vivendo a vontade de Deus, e não fazer a vontade de Deus é ser autossuficiente, é pecado, como é que eu resolvo isso? Eu começo admitindo. Não, Deus não tem o primeiro lugar na minha vida. Na verdade, esse trono ainda é meu. Algumas pessoas, o primeiro lugar, o trono do primeiro lugar lá, o pódio do primeiro lugar, para algumas pessoas vai ser um vício, um pecado, né? Pessoas que estão lá fora no mundo, então, algumas vão ter o sexo como o primeiro lugar da sua vida, outros vão ter o dinheiro, tudo aquilo que a gente falou de propósito, de busca de felicidade. Mas às vezes você fala assim, pastor, não tem nada disso está no primeiro lugar na minha vida. Não está, mas às vezes o meu ego está lá, sentado no primeiro lugar. E aí eu preciso entender quem está controlando, quem está no controle e dizer, Senhor, eu admito que não é o Senhor, mas eu quero que a partir de agora o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida. É a esquete, não sei se vocês já viram, do banco, né? O banco do controle das decisões. Já viram essa esquete? Não, né? Alan já viu. Os demais não viram. O pessoal fala assim, não, eu tenho o banco da decisão. Aí põe o banco da decisão e fala assim, Jesus, vem cá, senta no banco. Aí Jesus senta no banco, confortável. Aí a pessoa está ali, aí vem um amigo e fala assim, e aí, vamos no shopping? Aí ele olha para Jesus está no banco da decisão, Jesus fala assim, não. Aí ele olha para a pessoa e fala assim, como não, Jesus? Aí quando vê, ele já dá um jeito de empurrar Jesus para o lado e sempre de novo tomar o lugar da decisão e fala, não, quero ir no shopping. Então, a gente fala que deu o lugar, mas na verdade a gente continua tomando as decisões. Até que a gente entende que admite, fala assim, não, eu não estou dando controle da minha vida para Deus. E eu preciso admitir isso e entregar para Deus e pedir perdão. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Segundo, eu preciso crer que Jesus morreu para pagar pelos meus pecados e que ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então eu admito que Deus não está em primeiro lugar, eu creio. Atos 4:12, nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. E terceiro, eu preciso aceitar que o dom da salvação é grátis. Você não precisa pagar. O que é que eu tenho que fazer? Nada. Aí que entra o problema. Que o nosso orgulho, né? Até a gente dizer que não é nada, não sou eu, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Isso é difícil, mas nós temos que aceitar, é Deus. Eu não vou para o céu porque eu sou pastor, porque eu sou bonzinho, porque eu sou atleta. Não, é porque aquilo que Deus fez por mim é suficiente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nossa relação com Deus só é restaurada por Jesus. E último, você precisa convidar Jesus Cristo para entrar em seu viver e ser o Senhor da sua vida. E aí, graças a Deus aqui, nós temos um grupo de pessoas que já fizeram isso, né? Mas a todos quantos receberam, aos que creem em seu nome, Deus lhe poder se tornar filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí nós encerramos esse primeiro momento juntos para compreender a nossa fé, para compreender conceitos básicos da nossa salvação, né? Esses dias o pastor Leandro falou comigo, falou assim, pastor, a gente precisa voltar às origens da fé. Ele falou que teve um debate com uma pessoa e a pessoa perguntou alguma coisa para ele, se ele não estava... Você é crente? Perguntou se ele era pastor mesmo, que no emprego ele chama ele de pastor. Ele falou, sou. Eu falei, mas não é pecado ter tatuagem, né? Tem as tatuagens. Aí a pergunta que ele fez para ela foi assim, o que é pecado? E ele falou que aquela pessoa que se dizia crente, membro da igreja, não tinha resposta. E às vezes a gente precisa pensar em algumas coisas que são tão simples, tão básicas, mas que às vezes nos falham. Né? O que é pecado? Pecado é todas as vezes que sou autossuficiente, que eu me acho acima de Deus e que faço a minha vontade e não a dele. E às vezes ser autossuficiente vai me levar a cometer coisas assim absurdas. Mas às vezes ser autossuficiente vai me levar a cometer coisas que ninguém vai condenar, mas que ainda assim é pecado porque eu estou fora da vontade de Deus. Então que Deus nos desafie nessa manhã, primeiro, a ser família. Amém? Vamos ser família? Amém? Segundo, que Deus me desafie a entender que eu sou membro dessa família, sou participante. Eu não estou aqui apenas assistindo, eu não estou aqui na plateia, eu sou parte do que está acontecendo. Eu sou membro dessa família, amém? E terceiro, que a gente possa compreender, ampliar nosso conceito de pecado e clamar a Deus para que Ele nos conduza sempre no centro da vontade de Deus. Né? Tem um hino que diz, não a minha, mas a tua vontade. Seja a nossa oração nessa manhã, não a minha, mas a tua vontade. E assim, quando a gente faz essa oração, a gente percebe no dia a dia quanto é difícil a gente viver no centro da vontade de Deus. Mas vale a pena. Então, que a gente possa orar desse jeito. Amém? Dúvidas, perguntas? Para encerrar?
Sim, exatamente. E o problema é que o religioso, ele não apenas impõe esse padrão para ele, mas ele cobra dos outros. E aí, minha filha, entendeu? E aí na igreja a gente tem, me perdoe, tá? Depois corta isso também. Mas tem igreja que parece que tem até assim, classes de melhores e piores, né? Eu ia falar casta, mas é, é estranho, né? Ia ficar estranho pra caramba, né? Mas já falei. Ficou estranho do mesmo jeito. Ah, os melhores, os piores. Por quê? Porque a religião me faz pensar assim, né? E aí a religião classifica a gente pelo jeito de vestir, pelo jeito de falar, pela forma como se comporta, de uma série de coisas. E aí eu imponho isso para o outro. Aí o outro vai começar a repetir um padrão que não é bíblico, mas que é fruto de um pensamento da religião. A gente vem nessa imagem também. A cruz é o ponto de encontro. Senhor, tem aquela coisa, quando se perder, vamos para tal lugar? Ó, vamos sair todo mundo junto, cada um vai para o lugar. Onde é o ponto de encontro? A cruz é o ponto de encontro da humanidade.
Gente, muito obrigado por essa manhã juntos, né? Estamos aí dentro do horário previsto. Eu queria acabar 10h30 para dar mais tempo para você, mas... Não, mas é bom, é bom. É bom que a gente que enriquece muito a palavra de vocês. Domingo que vem, pela manhã, nós não teremos a IBR por conta de ser... não é por conta de ser feriado, mas por conta de a gente estar envolvido no musical de Páscoa. A gente vai ter muito trabalho no final de semana. Aliás, eu conto já com todos os irmãos no sábado, da manhã até a noite, a gente vai estar trabalhando. Na sexta também, nós vamos ter um ensaio geral, vai estar tudo vai dar muito trabalho. Tudo depende de muitas pessoas aqui para que aconteça. Deixa eu falar uma coisa importante sobre o musical de Páscoa, já que eu lembrei. Nós vamos ter grupo cantando, coral e tal, mas nós vamos estar na rua. Então, na rua, quanto mais pessoas participarem, melhor. Então, nós devemos estar disponibilizando no grupo da igreja o repertório do musical de Páscoa. Por quê? Porque tem música que você pode ouvir na tua casa, e enquanto você estiver caminhando conosco, você pode estar cantando. Na maioria das músicas, são músicas que a gente tem o hábito de cantar. Você pode também, mesmo não estando com a camisa, cantando no coral, na voz, mas ser a multidão que se une ao coral para cantar. Então, a gente vai estar disponibilizando lá. Logo mais à noite, às 18 horas, nós temos nossa celebração. Quarta-feira, nós temos quarta de crescimento. Sexta não tem 30 semanas, nessa sexta-feira, né? Tem por conta do feriado. E acredito que são essas comunicações. Mais alguma comunicação, Rose? Lembra aí de comunicação alguma? Importante? Próxima aula, dia 24. E eu conto com você aqui na próxima aula. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por esta manhã. Muito obrigado por esse tempo junto. Muito obrigado pela minha família, família IBBI. Ó Deus, que nós possamos sair daqui entendendo este conceito, que nós possamos sair daqui sendo membro dessa família, entendendo que eu faço parte, eu estou conectado a ela, ó Pai, e acima de tudo, ó Pai, que nós possamos entender o desejo que o Senhor tem, que façamos a Tua vontade. Possamos, ó Deus, a cada dia mais, de maneira didática, aprender a abrir mão das nossas vontades para viver a Tua, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Dá-nos um domingo na Tua presença, abençoa os nossos lares, e que logo mais à noite nós tenhamos uma celebração onde o Senhor seja honrado e onde vidas sejam tocadas para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.